Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e nesta edição vamos falar da sigla mais repetida nos últimos 3 anos em Portugal, PRR. Anunciado como uma bazuca europeia e celebrado como uma oportunidade única de transformação económica, o Plano de Recuperação e Resiliência veio acompanhado de elevadas expectativas, mas também de ansiedade sobre a capacidade de ser executado dentro do prazo. O mais recente boletim económico traz-nos um balanço da implementação do PRR, assinado pelas duas convidadas deste episódio, Cláudia Brás e Charmine Sazedes, economistas do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal. Muito bem-vindas. Vamos diretamente ao assunto. Não há semana que passe sem ouvirmos falar de atrasos do PRR ou de formas de acelerar a sua implementação. Afinal, o que é que os números nos dizem sobre o progresso na execução do PRR em Portugal, Charmine? Bom dia, Nuno. Antes de mais, obrigada pelo convite. Antes de ir direto à tua questão, deixa-me começar por dizer-te que todos os números que vamos dizer aqui hoje e toda a avaliação que fazemos no Políticas em Análise está baseada em informação pública. A informação relativa a Portugal vem toda da estrutura de missão Recuperar Portugal, que é a entidade responsável pela contratualização e monitorização do PRR. E toda a comparação internacional é baseada nos dados que a Comissão Europeia publica no site que chamam do Scoreboard do PRR. Agora, voltando à tua questão, o que sabemos é que Portugal vai receber cerca de 22 mil milhões de euros. Esta é a dotação. Exato. O que equivale a cerca de 10,4% do PIB de 2019. Que foi a referência utilizada para fazer as contas inicialmente na distribuição para os países. Exatamente. E somos, aliás, o 5º país da área do euro que recebe mais fundos em percentagem do PIB. E deste montante que vamos receber, 73% são subvenções, ou seja, não acrescentam imediatamente à nossa despesa e dívida, e 27% são empréstimos. Até ao momento desta dotação, apenas recebemos 38%. É suposto recebermos 10 tranches e neste momento recebemos apenas 4 tranches. E estes 38% são valores encorajadores? Se calhar a forma mais fácil de responder a esta pergunta até é comparar com outros países. Como é que nós comparamos? Não comparamos assim tão bem. Comparando com a área do euro, esta mesma percentagem é de 48%. É preciso ter em consideração que à partida já se sabia que a execução ia ser muito desafiante, dada a dimensão do envelope financeiro e também o período limitado, porque temos que executar tudo até o final de 2026. Apesar de Portugal ter recebido apenas 38% dos fundos até ao momento, é preciso também referir que já fez o 5º pedido de pagamento, que está neste momento a ser avaliado pela Comissão Europeia. E se for aprovado, aí sim a percentagem de fundos recebidos já sobe para 51%. Isto melhora um pouco o panorama. Claro que a comparação internacional é dinâmica, porque há os outros países que também já fizeram mais pedidos de pagamento, portanto não sabemos exatamente como vamos ficar em termos relativos. Claro, os outros não vão ficar também parados nos 48%. Exatamente. E em que áreas é que vemos então uma maior velocidade de execução ou, por outro lado, quais são as áreas que demonstram mais atrasos ou dificuldades em executar o PRR? Então, os fundos estão distribuídos por 22 componentes, que agregam todos os investimentos e reformas em grandes áreas temáticas. As componentes que se enquadram no pilar da transição digital têm neste momento uma percentagem de fundos aprovados e pagos mais elevada, enquanto que as componentes que estão relacionadas com a transição climática parecem estar um pouco mais atrasados. Se olharmos para o conjunto total de todas as componentes, verificamos que 87% dos fundos já foram aprovados, isto à data do Políticas em Análise, Exato. porque entretanto já evoluiu, o que é uma percentagem que nos parece bastante elevada, especialmente se considerarmos que o PRR foi reprogramado a meio de 2023 e a nossa dotação aumentou. E 24% já foram mesmo pagos aos beneficiários. Esses 24% talvez ainda seja uma percentagem um pouco baixa. Pois. Se olharmos mesmo para as componentes, vemos que os pagamentos estão a avançar mais rapidamente na escola digital, no mar e na capitalização e inovação empresarial, e que as componentes com menor taxa de pagamentos são a Repower EU. Neste caso, vale a pena dizer que é normal porque foi uma componente que foi acrescentada ao plano posteriormente. Também a gestão hídrica e o Serviço Nacional de Saúde. E só para terminar, deixa-me dizer também que
existem dados detalhados o suficiente para se poder fazer uma avaliação projeto a projeto. Não é o que nós fazemos neste Políticas em Análise, em que olhamos para as coisas de uma forma mais agregada, mas essa informação está disponível. Seria possível ainda ser mais fino, então, na análise. E Cláudia, quando é que se espera que comecem a chegar os montantes mais relevantes a Portugal? Nós estamos sempre a adiar a chegada desses montantes, não é? Olá, Nuno, bom dia. O recebimento de fundos está condicional ao cumprimento de marcos e metas. O que é que são estes marcos e metas? São essencialmente objetivos específicos e verificáveis e que foram definidos à partida no Programa de Recuperação e Resiliência. Em que é que eles diferem? Os marcos são mais etapas qualitativas ou eventos específicos, por exemplo, a aprovação de legislação. As metas, por seu turno, são objetivos mais quantitativos e talvez mais difíceis de alcançar, por exemplo, número de quilómetros de estrada ou de rede de metro. Portugal definiu 202 marcos e 262 metas no PRR, definidos por vários investimentos e reformas que a Charmine referiu. E até à quarta tranche cumpriu 105 marcos e metas. Isto representa 23% do total. Com a aprovação do quinto pedido, que a Charmine também referiu, esta percentagem aumentará, passará para cerca de 32%. Ainda assim, existe algum atraso face ao que estava planeado. O que nós verificamos é que se Portugal conseguir pedir e aprovar o pedido de sexta tranche, ainda até ao final do ano, esse atraso poderá ser recuperado. Só mesmo um último aspecto que eu gostava de salientar é que, à medida que os pedidos de tranches avançam, o número de metas, que são aqueles objetivos qualitativos e mais difíceis de alcançar, aumenta, em particular, a partir da nona tranche, e por isso o cumprimento vai tornar-se mais difícil. Estas tranches agora, corrijo-me se estiver errado, são significativas, não é? Que impacto já em 2025 é que conseguimos antecipar do PRR no investimento? É excelente a pergunta do investimento, porque dá-me uma oportunidade para falar de um aspecto que eu queria realçar. Os valores de recebimentos de fundos e pagamentos a beneficiários que temos estado a comentar são essencialmente baseados na informação do Recuperar Portugal e podem diferir dos montantes que estão registados em contas nacionais. Porquê é que isto acontece? Bem, em primeiro lugar, porque as fontes de informação que o INE usa para compilar as contas nacionais são diferentes. Essencialmente são as contas por cada entidade. Por outro lado, podem também existir diferenças temporais no momento do registro. A perspectiva de contas nacionais é a perspectiva de quando a despesa é realizada e pode diferir, claro, destes pagamentos como assumidos pela Recuperar Portugal. Há ainda diferenças na cobertura. Nós sabemos que atualmente há algumas dificuldades com os dados da administração local e até temos a parte dos empréstimos que é classificada como operação financeira e que, portanto, não entra de todo em contas nacionais. Tendo em conta toda esta informação, o que observamos é que, de facto, o que está registado em contas nacionais do PRR até ao final de 2023 é apenas 10% da dotação total. E como é que isto liga um bocadinho com a tua questão? Para 2025. Exatamente, e com a questão de investimento. O que observamos no passado é que uma parte importante, 71% destes 10%, são despesa de capital. Mas não é tudo investimento público. Aliás, o que observamos é que a maior parte até é transferências de capital, ou seja, transferências de capital das administrações públicas que representam investimento privado de outros setores da economia. Okay. A componente de investimento público também é importante, mas a componente até agora de investimento privado tem sido mais relevante. Portanto, pode não aparecer tudo naquela rubricazinha da formação bruta de capital fixo, é isso? Do setor público. Do setor público, exatamente. Uma parte pode estar na parte do setor privado. Quanto à evolução dos próximos anos, ela é incerta, nós não referimos no nosso estudo, mas convidamos os ouvintes, se calhar mais curiosos e dado o momento que Portugal está a viver com a apresentação da proposta do Orçamento do Estado, a consultarem o documento e verificarem um bocadinho a estimativa que está lá para 2024 e 2025, que claro tem uma grande aceleração. Essa questão que estavas a colocar sobre o Estado e a maneira como é registado ou não o investimento acaba por ser relevante para a próxima pergunta que eu tinha para vos fazer, que desde o desenho do PRR se debate muito o papel e o peso que o Estado tem neste programa, às vezes se calhar de forma nem muito informativa. Neste momento há mais valores aprovados de facto para o setor público, certo? Porquê é que isso acontece?
Está correto. E, de facto, está logo um bocadinho na gênese do próprio PRR, uma vez que estes fundos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência tinham como objetivo fortalecer as economias após a pandemia e eram destinados diretamente às administrações públicas. Ao contrário, de um bocadinho dos quadros comunitários habituais, que geralmente canalizam recursos para programas regionais e setores específicos. Portanto, há aqui logo uma diferença logo à partida. O que observamos é que, de facto, mais de metade dos fundos aprovados se destinam às administrações públicas, 62% mais exatamente. E é também nas administrações públicas que estão os projetos de maior dimensão e que ouvimos referir frequentemente, como as verbas relacionadas com a habitação, os projetos do Metro de Lisboa e do Porto e os fundos para o Serviço Nacional de Saúde. E por outro lado, o que é que explica que se pague aparentemente mais rápido aos privados? Porque, apesar de haver mais valores aprovados, os privados estão a receber mais rápido o dinheiro, não é? Sim, é verdade. É essa a conclusão a que chegamos. Destes fundos afetos a beneficiários diretos e finais do setor privado, que representam 33% do total, olhamos para as entidades que têm projetos aprovados de valor superior a 1 milhão. Isto porquê? Porque nós queremos eliminar a parte de alguns particulares que recebem fundos do PRR, como, por exemplo, que soube muito falar, os projetos relativos aos painéis solares em edifícios residenciais. Nós queremos eliminar pequenos isto. Projetos, não é? Pequenos projetos, portanto. Focando então nestes projetos de valor superior a 1 milhão, o que verificamos é que a percentagem paga é em média superior nestas entidades. Em particular, quando comparamos com a média que temos nas administrações públicas. É claro que este fenómeno pode dever-se à maior agilidade, capacidade organizacional do setor privado, mas efetivamente nós não sabemos qual é a explicação. Ok. E olhando então, se calhar aproveitando e olhando agora mesmo só para o setor privado, Charmine, conseguimos descrever que empresas é que estão a receber o dinheiro, seja em que setores é que elas se enquadram ou as próprias características destes grupos empresariais? Sim, nós tentamos fazer essa análise e é possível fazê-la cruzando os dados públicos com outras bases de dados. Por exemplo, conseguimos caracterizar as empresas em termos de dimensão. E um resultado interessante é que o número de entidades é semelhante entre micro, pequenas, médias e grandes empresas. Isso é completamente diferente daquilo que observamos no tecido empresarial português, em que as microempresas dominam completamente. Quanto ao valor médio aprovado por entidade, aí sim verificamos que é superior nas empresas grandes, mas ainda assim, perto de metade dos fundos aprovados são para as micro e pequenas empresas. Isto parece-nos um resultado bastante positivo. Também conseguimos ver para que setores de atividade é que os fundos são canalizados. Existe aqui uma grande diversidade, mas as 3 atividades com maior peso são as indústrias transformadoras, as atividades de consultoria científicas, técnicas e similares e também as atividades financeiras e de seguros. Estas atividades acumulam mais ou menos 70% dos fundos aprovados, o que é mais do dobro do seu peso no total da economia. Enquanto que outras atividades que na economia são muito importantes, como o comércio, a grosso e a retalho, em termos de PRR, são pouco expressivas. Exato. Era difícil aplicarmos, pensamos onde é que podíamos aplicar o PRR aí também. Exatamente. E também tentámos olhar para caracterizar as empresas em termos de antiguidade, produtividade e intensidade exportadora. E aqui concluímos que os fundos aprovados são canalizados principalmente para empresas mais antigas, mais produtivas e com uma maior intensidade exportadora. Se calhar também um perfil que é positivo em termos de absorção dos fundos. Sim. E Cláudia, quais são os principais obstáculos que temos encontrado? Se calhar não é uma pergunta muito fácil, porque a resposta pode ser abrangente, mas quais são os principais obstáculos que Portugal tem encontrado na execução destes fundos? Sem dúvida que a execução do PRR não tem sido isenta de desafios e talvez uma forma de focarmos um bocadinho nos obstáculos é olharmos para o recente relatório da Comissão Nacional de Acompanhamento, que identifica vários constrangimentos, incluindo atrasos na análise de candidaturas, dificuldades no funcionamento das plataformas. Este relatório foca em particular nos grandes investimentos, por exemplo, os relacionados com os metros, e aponta atrasos significativos devido a dificuldades nos processos de contratação pública, a escassez da mão de obra especializada e até atrasos na emissão de pareceres e autorizações ambientais. É claro que todos estes tipos de demoras podem comprometer os prazos de avaliação. Talvez um número que nos pareceu bastante importante é que o relatório atribui a perto de 40% dos investimentos uma avaliação crítica ou preocupante. Pronto.
bocadinho na sequência deste relatório, mais recentemente, o Governo aprovou alguns diplomas, exatamente que têm como objetivo acelerar a execução do PRR. Estes diplomas essencialmente focam em melhorias ao nível da coordenação técnica e tentam também reforçar a monitorização. E esta distância, e é a segunda pergunta também complicada, a possibilidade de Portugal perder fundos é real? Ou seja, nós temos que os executar sob o risco de os perdermos. Neste caso do PRR em específico. Esse risco é real, parece-vos? Nós achamos que as condições estão reunidas para que ele não tenha que se materializar. Em particular, por exemplo, a própria Comissão Europeia também anunciou recentemente novas diretrizes que dão mais flexibilidade aos Estados-membros para ajustarem os projetos financiados. Portanto, esta é uma oportunidade que, se for bem aproveitada, pode ajudar a contribuir para uma execução mais eficiente do PRR. Uhum. Por último, e era um bocadinho remetente para a introdução que eu tinha feito, agora que o dinheiro começa a chegar ao terreno e há projetos relevantes a arrancar, nós conseguimos perceber se o PRR vai cumprir um bocado as expectativas que existiam no início e que foram bastante empoladas. A pergunta é sem dúvida muito relevante, mas achamos que ainda é um pouco cedo para fazer uma avaliação final sobre o impacto transformador do PRR. Como acabámos de referir, muitos dos investimentos e reformas ainda estão numa fase relativamente inicial. É claro que à medida que a execução progride, temos mais informação, mais dados disponibilizados, também vai ser possível realizar análises mais completas. O verdadeiro impacto económico só é perceptível nos próximos anos. As expectativas são muito elevadas, em particular em áreas como a digitalização, a transição climática, a inovação empresarial. No fundo, penso que vamos aguardar e acompanhar atentamente os próximos desenvolvimentos. Cláudia, Charmine, muito obrigado por este ponto de situação sobre a execução deste programa europeu. Obrigado também a quem nos esteve a ouvir. O estudo A Implementação do PRR em Portugal faz parte do Boletim Económico de Outubro e pode ser consultado em bportugal.pt. Siga-nos também no X, LinkedIn e Instagram. Até breve.